Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Graças a Deus e que se mantenha sempre assim. E se não estiver bem, vamos fazer salmos e vamos fazer orações para que tudo fique bem. Hoje eu vou falar um pouco da parte espiritual, na verdade, da parte de autoconhecimento. Então hoje eu escolhi o tarô para esse complemento. A primeira coisa que eu preciso de falar também é que eu sou muito grata ao tarô, porque graças a ele eu superei uma fase muito difícil da minha vida. Trabalhando como taróloga, dando aulas de tarô, eu fui muito abençoada por conseguir transformar a minha vida e a vida de muitas pessoas que chegaram até mim em alguma coisa mais útil, em alguma coisa mais como é que eu vou colocar para vocês, com mais sentido de viver. Outro ponto também que eu quero colocar é a origem do tarô. A origem do tarô, ela é assim muito polêmica, né? Existem várias histórias e várias origens. Eu vou optar pela origem que veio do Egito. Então, diz uma lenda que os sábios egípcios, sabemos que eles eram versados em ciências ocultas, em plastos, né, à base de ervas, em leitura das estrelas. E a origem que eu optei em falar foi exatamente, aliás, em falar não, né, em colocar para vocês, é exatamente na época da invasão de Roma. Os sábios de lá, já prevendo que haveria essa invasão, eles colocaram que os romanos iriam realmente destruir, né, todos os valores deles e tudo poderia estar perdido. Até mesmo porque eles não confiavam como ou o que seria feito com todo aquele conhecimento deles. Então, bem antes, né, da invasão, eles se reuniram porque eles queriam saber como preservar os valores e os princípios religiosos, né, espirituais deles. Então, depois de várias discussões e reuniões, eles colocaram que a primeira hipótese seria colocar todo o conhecimento nas mãos de um homem, do homem mais virtuoso que eles pudessem encontrar. E é claro, né? Aí um perguntou, tá, onde é que está esse homem? Então, um porque bebia demais, o outro porque era muito mulherengo, o outro porque, né? Então eles lá na época deles, né, de acordo com os princípios deles lá. Até que depois de muito discutirem, colocou assim, olha, eu acho que nós devemos de confiar os nossos segredos ao vício, porque ele vai passar de mãos em mãos e o nosso segredo ali vai ser preservado. E apenas os sábios irão entender o real conteúdo daquelas imagens e daqueles símbolos. E assim eles fizeram. Então eles gravaram as cartas, né, do tarô em lâminas, em princípio lá era acho que de ferro, né? E como é que ficou isso? Bom, como o tarô tem ao todo 78 lâminas, ficou dividido assim, 22 lâminas eram relacionadas aos mistérios maiores, ou seja, todo o conhecimento da cabala, numerologia, interpretação, oracular, de autoconhecimento kármico, eles colocaram tudo ali, através de símbolos, porque a mente humana lida melhor com símbolos do que com palavras. E os 56 símbolos menores, que são os arcanos menores, seriam realmente as cartas de baralho, aquela que você provavelmente já jogou buraco, já jogou truco, já jogou, né? Mas estava ali tudo misturado. E de fato, apenas os sábios tiveram, né, a intuição despertada e conseguiram fazer essa separação entre os arcanos maiores e os menores. E tivemos aí, então, o tarô, que na verdade, apesar de ser composto, né, por 78 lâminas, nós utilizamos apenas 22 cartas. Este tarô aqui, eu já dei muita aula com ele.
Os créditos vão para Marcelo Mordente, o meu sobrinho. Ele é um grande tatuador e ele que fez e me presenteou com essa obra maravilhosa de arte. As pessoas, ou as minhas alunas que optaram realmente, né, em abrir o tarô para poder ali orientar as pessoas, elas ficavam muito em dúvida na cobrança do tarô. Como é que eu faço para cobrar? Ai, não pode, né? Em primeiro lugar, a gente tem que separar bastante a parte espiritual, né, da material, apesar das duas serem assim um conjunto. Mas nós temos que pensar assim, é aquele ditado, dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Então, se a pessoa vai no seu consultório, você está ali pagando o aluguel daquela sala, a luz que ela está usando, as coisas que você oferece, como um chazinho, um café, um ar-condicionado ou um ventilador, isso tudo tem custo. Então, como é que eu orientei que elas realmente fizessem sem pegar um karma, né? Pela cobrança ou indevida ou exagerada. Então, a orientação que eu dei a elas é que dividisse o valor da consulta em 3 partes. A primeira parte deveria de voltar para a espiritualidade. Como isso? Realmente, assim, naquela manutenção de velas, se precisar, um livro para que você possa aprender mais e melhor, né, a respeito daquele tema, incenso, essas coisas, né, que realmente fazem parte do dia a dia das pessoas espiritualizadas e que lidam com oráculos, leituras ou qualquer coisa assim, né? A segunda parte seria para o pão. A segunda parte, então, tem que ser gasta em comida mesmo, né? Então, separa aquele dinheiro, já vai na padaria, compra o seu pãozinho, traz para casa. E a terceira parte, que elas colocassem sempre em algo útil, jamais em coisas que não são legais, vamos colocar, né? Ou que sejam assim prejudiciais à saúde. E muito menos também para a vaidade. Agora, eu, enquanto trabalhando com o tarô, qualquer dia eu conto essa história, eu utilizei a terceira parte, tanto para a manutenção, né, da minha família, quanto para o pagamento da faculdade do meu filho. E graças a Deus concluí essa parte da missão, porque nós temos as nossas missões, elas têm começo, meio e fim, e essa parte não é que fechou, porque eu estou sempre receptiva a toda esse estudo em relação à espiritualidade, né? Aos meios de autoconhecimento espirituais que realmente possam nos ajudar. Mas outros caminhos se abriram e eu segui, porque eu nunca digo não para o universo. Ele me convida e eu vou. No autoconhecimento, que é o nosso tema, eu sempre prefiro lidar com a data de nascimento, porque a data de nascimento não tem como você trambicar, vamos colocar assim, né? A data de nascimento é aquela que está ali. Não tem como, por exemplo, meu nome é Maria, mas eu não gosto de Maria porque dá 24 e representa os enamorados e significa que eu vou ter uma aprovação com um dos filhos. Então eu vou pôr um Y ali no I. Não está certo. Você veio com aquela missão, chegou aqui, você desistiu dela. Então, o que é a minha opção? Sempre a data de nascimento, porque ela é aquela e não tem como mudar. Agora tem outro ponto também que as pessoas me falam. Olha, eu fui registrada nesse dia, mas a minha mãe disse que não foi nesse dia que eu nasci, porque antigamente você tinha um prazo de 1 a 3 meses, se não me engano, para registrar a criança quando ela nascesse, até porque os cartórios eram distantes, né? Tinha toda a dificuldade da época. E eu coloco assim, faça através da data de nascimento que está na sua certidão, que é quando você realmente apareceu para o mundo, né? Ali foi constatada, foi, como é que a gente diz, registrada a sua presença no mundo. Mas sempre faça aquela data que a sua mãe também te orientou. Talvez você tenha 2 missões nesse planeta, ou talvez uma missão te ajude na outra. Sempre vale a pena conhecer o que é.
vamos partir para o exemplo? No exemplo que eu vou dar um exemplo, porque através desse exemplo vocês vão poder aí fazer, né, tanto a sua data, quanto a data dos parentes, amigos e tudo mais, porque é assim que a gente aprende, é treinando que a gente aprende. Então vamos colocar uma pessoa que tenha nascido no dia 8/7/1986. Então, o que é que você vai fazer? Na verdade, somar esses números, tá? 8 mais 7 mais 1 mais 9 mais 8 mais 6. Nós vamos chegar no 39. Só que eu não tenho 39 arcanos maiores ou mistérios maiores. Eu só tenho 22. Então, o que eu faço? Eu vou reduzir. 3 mais 9, eu vou ter 12. E 12 eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar o enforcado, ou o dependurado, né? Ou o pendurado. Ele tem alguns nomes, mas é claro que a simbologia é apenas uma só. Uma coisa que quando a gente aprende tarô e deve de se observar, por isso que o meu sobrinho fez com essas cores intensas, e se vocês prestarem atenção também, elas vão se repetir em todas as lâminas, que é o azul, o vermelho, o branco, o verde e o amarelo. Cada um tem a sua simbologia e para fazer com que a gente entenda melhor aquela carta. Vamos voltar para o nosso exemplo. Então essa pessoa deu um 12. Ai, mas eu não quero enforcado. Não, nada disso. Toda carta, tudo na vida tem os dois lados, o bom e o ruim. O bom é para você, aliás, tem 3 lados. Tem o lado bom, que é para você manter e estimular. Tem o lado ruim, que é para você lapidar. E tem o lado que eu chamo de autopreservação. Então ele não é nem um defeito e nem uma qualidade, mas você usa quando você se sente acuado ou em perigo. Aí é realmente estudar os lados, né? Bons, ruins ou de autopreservação que essa carta oferece para essa pessoa. Então o que ela tem? O 12, esse arcano 12, ele sempre nos reporta a processos crônicos, por exemplo, uma bronquite, e também karmas, né, para serem aí transformados em dharmas. Então, os karmas, que são elos de ódio, devem ser transformados em dharmas, que são elos de amor. E é isso que a pessoa precisa de buscar. O lado bom dessa carta é o autossacrifício. Essa pessoa está sempre pronta e sempre preparada para ajudar os outros. O lado que eu acho mais difícil é que exatamente por conta disso, ela pode arrumar confusão. Então ela tem que ter equilíbrio entre essas duas coisas. Só que aí a gente volta lá para a numerologia e a gente coloca assim: o menor atua pelo maior para atingir o objetivo. Ou, ao contrário, não se sabe como a lição, né? Ou como o estímulo pode começar. Pode ser o inverso também, o maior atuando através do menor para atingir o objetivo. Então, quais são as lâminas que nós temos, né? Nós temos no 12, nós temos a Penélope aqui, nós temos esses 2 arcanos, certo? O 1 e o 2, porque vai fazer o 12. Então, o que a gente precisa de prestar atenção? É claro que da onde é que eu tirei, né? Vocês devem de estar perguntando, né? Mas da onde você tirou isso? De fato, do 12, porque o 12, 1, 2, tá? Então eu vou pegar o 1 e o 2, porque é através desses 2 arcanos que a pessoa vai atingir o primeiro objetivo dela, que na verdade é a liberação ou a transmutação daqueles karmas em dharmas. Aí vamos para o arcano 1. O que o arcano 1 representa? Um início, um começo, às vezes também, como ele tem o pezinho, um pezinho para cá e outro para lá, um para o futuro e outro para o passado, ele pode ser uma pessoa muito indecisa, que tem assim muitos planejamentos, mas não sabe direito que direção a seguir, embora ele tenha, olha, a mesa de alquimia da vida à disposição dele. Mas ele tem um probleminha que ele precisa de trabalhar, que é a ansiedade. É muito ansioso e às vezes acaba, por conta da ansiedade, fazendo muito antes e atropelando tudo ou deixando algumas oportunidades passarem. Ele trabalhando isso, ele consegue atingir
o segundo objetivo, que no caso é a papisa. O arcano 1, ele é regido por Mercúrio, então também significa inteligência, sagacidade, mas que a inteligência sempre seja voltada para o lado do bem e para o lado daquelas coisas boas que a pessoa precisa de colocar no planeta. Já a papisa, a regência dela é a lua. Então, o que essa pessoa também tem? Uma intuição muito boa, tem uma capacidade grande de adaptação, porque a lua tem 4 fases, mas pode ter uma alteração de humor muito rápida e, às vezes, pode ter uma timidez desagradável ou aquela timidez que atrapalha, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade para falar, para conversar, né? Ou conversa de modo, como é que diz, aos borbotões, né? Ou fica calado demais. Aqui o aconselhado é que faça um curso de oratória, que aí vai ficar bem, né? Bom, aí o que nós temos? Qual é o objetivo final? Até mesmo porque o 12, na verdade, ele não existe. Nós só temos de 1 a 9. O restante é tudo número composto. Então, significa que essa pessoa está um 12, mas ela é um 3, que é uma imperatriz. Então, vocês perceberam que nós temos 4 cartas que também representam os 4 elementos do planeta, fogo, terra, água e ar. E qual é a lição maior dessa pessoa? É realmente descobrir qual é a carta que está num determinado elemento e como ela faz para melhorar e para puxar para ela todas as qualidades ou grande parte das qualidades que aquela carta pode lhe oferecer. A imperatriz aqui, ela é uma vencedora. E outra coisa que ela tem, se vocês repararem, o escudo da família, porque ela também é muito família, ela é a mãe, como é que eu vou colocar para vocês? É a mãe terrena mesmo. A papisa, ela é aquela mãe, como é que eu vou colocar? Meio que universal, seria uma professora. Então pede também bastante estudo. Mas a imperatriz, ela já é a mãe terrena. Então é aquela pessoa que tem um grande conhecimento espiritual, mas ela sabe lidar com a parte material. Ela tem um equilíbrio entre as coisas espirituais e as materiais. E a outra coisa, como ela representa a mãe terrena, a mãe que realmente, né, dá a luz, a mensagem aqui para mim fica muito clara. Cuide do seu próprio fruto. Eu espero que vocês tenham gostado e que tudo corra bem para todos nós. Deus os abençoe.